Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer todos os detalhes sobre o jogão de logo mais, primeiro clássico da temporada entre Vasco da Gama e Fluminense, que pode dar a liderança do campeonato estadual ao Vasco, né? Obviamente dependendo de uma vitória do Gigante da Colina e um tropeço da equipe do Volta Redonda, que atualmente está na primeira colocação. Vamos falar também sobre mercado da bola, porque um atacante europeu, ex-jogador do Atlético de Madrid, entra no radar do Vasco da Gama. O jogador parece que tem interesse aí tanto do Vasco quanto do Flamengo. As duas equipes ali já fizeram consulta, né? O atleta que vem atuando no mundo árabe. Então a gente vai trazer todos os detalhes de quem é esse jogador, custo, né, que poderia ter ao Vasco aí caso essa negociação vá à frente, né, e possibilidade desse atleta realmente vestir a camisa do Vasco. E também vamos falar sobre Evangelos Marinakis. Pois é, o grego finalmente deu as caras, veio aí a público, né, se manifestou e marcou uma reunião já nos próximos dias aí em relação à compra do futebol vascaíno. Então a gente vai trazer detalhes aí sobre toda essa negociação, o que pode avançar nas próximas semanas, né, e a expectativa do que a gente pode ter aí talvez já nos próximos meses em relação à venda do nosso futebol ao grego. Então, primeiramente, quero convidar você a assistir o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe do que a gente vai estar trazendo para vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Como sempre, também eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, né, que é super importante para o crescimento e para a divulgação aqui do nosso trabalho. E você, vascaíno, que ainda não é inscrito, né, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, vem fazer parte da nossa família, ó. Corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Se inscreva aqui no canal, porque todo dia, de manhã, de tarde, de noite, você vai ter acesso aí à informação, à notícia, né? E tudo o que acontece em relação ao nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. E antes de começar o vídeo, vou deixar um recadinho para você que quer levar uma camisa igual essa aqui que eu estou usando para casa hoje à noite. Nosso canal vai sortear 4 camisas iguais a essa, né, de jogo, com nome e número nas costas, para todo mundo que se cadastrar lá no site da Estrela Bet. Você que não é cadastrado ainda, o link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. E lembrando que além do sorteio, você ainda vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, ou seja, qualquer valor que você depositar hoje lá na Estrela Bet será multiplicado por 2. Então, por exemplo, quer apostar na vitória do Vasco hoje à noite contra o Fluminense? Corre lá e deposita um valor, esse valor será multiplicado por 2 e você pode fazer a sua aposta lá na vitória do Gigante da Colina, sempre de forma consciente, sem gastar o que você não tem e só para maiores de 18 anos, beleza? Então bora começar o vídeo falando justamente sobre o jogo de logo mais, né? Um jogo importante, primeiro clássico, né? Primeiro grande teste da temporada. A equipe do Fluminense vem aí com uma pressão muito grande, né? Depois de não conseguir até agora no campeonato estadual, né, vencer mais do que uma partida sequer. Então o Mano Menezes hoje, em caso de uma derrota, pode até ser demitido, né, do cargo de treinador lá do Fluminense, né? Os atletas do Fluminense estão tratando essa partida de hoje como se fosse uma final, né? Como se fosse ali realmente um jogo ali que pode ser um divisor de águas para a equipe das Laranjeiras. E do lado do Vasco, apesar de não ter tanta pressão assim, também tem uma pressão, né? Porque na última partida o Vasco atuou muito mal contra o Volta Redonda, então hoje é um dia de recuperação, né? Hoje é um dia de você conseguir mostrar um futebol, né, vistoso, um futebol intenso, né? Recuperar a confiança dos torcedores, da comissão técnica e do próprio elenco, né? Principalmente jogadores que não vêm bem até agora na temporada, casos aí do Felipe Coutinho, do próprio Alex Teixeira, né? Os dois zagueiros que falharam na última partida, o João Vitor e o Lucas Oliveira. Então o Vasco hoje deve ter uma alteração na equipe, pelo que a gente apurou, a gente pode ter a saída do Alex Teixeira do time para a entrada do Hugo Moura ou de algum outro jogador de meio de campo ali, de repente o Maxime Domingues ou o Matheus Carvalho, mas o Hugo Moura treinou ontem, né, entre os titulares, então a escalação pode ser a seguinte: Léo Jardim no gol,
Nas laterais, Lucas Piton pela esquerda e PH pela direita, dupla de zaga com o João Vitor e o Lucas Oliveira. Maurício Lemos ainda não foi relacionado, né? Pode estrear com a camisa do Vasco aí nas próximas partidas. Meio de campo, a gente deve ter Jair, Hugo Moura, Tietê, Paulinho e o Felipe Coutinho com liberdade, e lá na frente Pablo Verratti, né? Nosso centroavante, ali com sede de gols, né, querendo aumentar ainda mais a liderança, né, da artilharia do campeonato estadual. Então essa deve ser a formação, esse deve ser o time, né, como eu falei, o Coutinho hoje com ainda mais liberdade, com a possível entrada do Hugo Moura no time. Quem também ganha mais liberdade é o Paulinho, o Tietê e os nossos dois laterais, né, para poderem subir, apoiar mais e cruzarem mais a bola na área para o Pablo Verratti. Quero saber sua opinião, seu palpite lá embaixo nos comentários aqui do nosso vídeo de hoje. Se algo me diz que o Vasco vai fazer uma grande partida e que o Coutinho vai desabrochar, que o Coutinho vai fazer um grande jogo, vai sentir um clássico e vai realmente aí mostrar para o torcedor vascaíno que ele tem condições de ser muito útil, não só agora, mas na temporada de 2025 por completo. Mas enfim, seguindo o nosso vídeo aqui agora, vamos falar sobre outros assuntos, né? Porque hoje tivemos a informação que um atacante europeu, mais precisamente um atacante belga, aí entrou na lista de jogadores que poderiam estar na mira, né, do Vasco, né, jogador aí de 31 anos de idade, né, chamado Yannick Carrasco, né, ele é um atacante que joga muito pelo lado esquerdo de campo, atualmente ele vem jogando lá no mundo árabe, lá no Al-Shabaab, né, um jogador que já atuou em grandes clubes do futebol europeu, né, como por exemplo já jogou lá no Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid que é um gigante, né, do futebol espanhol, então realmente um jogador com experiência, um jogador com maturidade, né? Não é um jogador jovem, obviamente, né? Porém tem um detalhe, né? Não só o Vasco fez uma consulta ao jogador, nosso rival o Flamengo também fez uma consulta e parece que o Yannick, o Carrasco aí, teria uma proximidade grande com o treinador do Flamengo, que é o Filipe Luís, né? Os dois atuaram juntos na época de Atlético de Madrid, do treinador Filipe Luís. Então, realmente, aí uma negociação que não é fácil, não é simples, né? O jogador tem contrato longo lá no Al-Shabaab, né? Um contrato até 2027, mas não deixa de ser uma consulta, né? A gente está trazendo para vocês aqui um nome, né? Um jogador que o Vasco foi atrás, um jogador que o Vasco aí entrou em contato com o empresário para saber, né, se o jogador teria interesse em atuar no futebol brasileiro e teria interesse em vestir a camisa do Vasco da Gama. Lembrando que o jogador não vem atuando como titular com frequência lá no mundo árabe, né? Então talvez uma possível mudança, né, uma possível saída de lá para o futebol brasileiro poderia ser algo interessante para a carreira do jogador, que ainda tem pretensões de vestir a camisa da seleção belga, né, da seleção do seu país, caso a seleção se classifique para a próxima Copa do Mundo, né, ano que vem, em 2026. E agora, passando aqui, vamos falar sobre Evangelos Marinax, né? Muita gente estava reclamando, pô, como tá a situação da venda da SAF, tá tudo muito parado, a gente não tá mais ouvindo aí novidades sobre propostas, sobre reuniões, e hoje tivemos a informação aí que o Marinax aí avançou, né? Deu mais um passo aí, um passo largo para formalizar, né? Para poder realmente vir aí com uma proposta oficial pela compra do futebol vascaíno. A gente não pode esquecer que ainda temos um grande litígio, né? Ainda temos uma grande disputa nos tribunais do Rio de Janeiro e na arbitragem da FGV, né? Que é a Fundação Getúlio Vargas, que estão ali, né, ainda ocorrendo nesse momento, né? E para que o Marinax compre, né, faça uma proposta, duas coisas poderiam acontecer: ou um acordo entre Vasco e 777, né, que selaria, né, que acabaria com as brigas tanto na justiça quanto na arbitragem, né, caso o Pedrinho e a 777 entrem num consenso, entendo ali que é necessário as duas partes sentarem juntas e negociar a venda, ou que a Justiça do Rio de Janeiro e a arbitragem lá na FGV batam o martelo e definam de uma vez por todas quanto o Vasco tem direito, quanto a 777 tem direito, para que algum investidor possa fazer essa proposta. Mas a informação é importante por quê? Porque o Marinax marcou uma reunião agora para o início de fevereiro, né, para o finalzinho de fevereiro, começo de março, para que as partes possam sentar e conversar. Quando eu digo parte, é Vasco e o grupo do Evangelos Marinax. Essas reuniões, elas devem acontecer lá na Inglaterra, lá na Europa, né? O Vasco deve enviar, né, alguns representantes, né? Os representantes do Marinax e o próprio Marinax, obviamente, também farão parte aí dessa rodada de reuniões.
Giuliano Bertolucci, o Edu Gaspar, o filho do Marinax, enfim, tudo indica aí que no finalzinho agora de fevereiro a gente possa ter, né, algo a mais acontecendo para que, quem sabe, já no mês que vem, já em março, a gente possa ter a formalização de uma proposta, mas como eu falei para vocês, para que algo evolua ao ponto da gente realmente ter a compra do futebol sendo feita, né, para que o Vasco possa realmente vender o futebol, a gente precisa ou de um acordo entre Vasco e 777, né, um acordo formal, um acordo ali que realmente acabe com toda essa disputa judicial, ou que a Justiça do Rio de Janeiro bata o martelo e defina quem está no controle, Vasco ou 777, e a arbitragem também aí acabe com essa disputa, né, e dê ali, né, uma finalização em todo esse processo de arbitragem, né, para entender qual é a porcentagem que o Vasco vai ter e qual a porcentagem que a 777 vai manter do futebol vascaíno nessa futura venda. Mas enfim, notícia positiva, né, notícia aí que pode trazer para o torcedor vascaíno um certo ânimo que a gente vai caminhar para essa venda no futuro próximo, talvez no primeiro semestre aí de 2025. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, pedir mais uma vez para você deixar o like, se inscreva no canal e, ó, assim que acabar o jogo hoje, a gente entra ao vivo para trocar aquela ideia aqui, se Deus quiser, com uma grande vitória do Vasco. Abraço, tamo junto.